O vídeo a seguir não é indicado para quem é idiota e acredita na Terra plana. E de onde será que veio a água da Terra, hein? Um grupo de pesquisadores agora trouxe uma sugestão inusitada. Parece que o Sol tem muito a ver com isso. O resultado foi publicado na Nature Astronomy e é um artigo que tem como primeiro autor Luke Dale, da Universidade de Glasgow. A discussão é o seguinte: a gente sabe que a água do planeta Terra muito dificilmente nasceu junto com ele, porque ele se formou numa região do Sistema Solar muito próxima do Sol, dentro da chamada linha do gelo, né? Então, nessa região do Sistema Solar, você não tem a possibilidade de manter a água ali de forma estável. Ela se torna volátil, evapora, quebra a molécula, vai embora, vaporiza. Então, a água não pode ter vindo junto com o planeta. Uma primeira hipótese que levantaram foi de que cometas trouxeram essa água. Mas a análise da composição da água presente nos cometas, graças às sondas que visitaram os cometas aí recentemente, mostram que existe uma diferença na composição da água da Terra e na composição da água dos cometas. Aí você fala assim, não, mas a água não é tudo igual? Então, é tudo igual, mas mais ou menos, porque existem os isótopos, né? Os átomos, os elementos químicos, eles têm versões diferentes, com números diferentes de nêutrons. Então você tem o hidrogênio só com um próton, você tem hidrogênio com um próton e um nêutron, você tem hidrogênio com um próton e 2 nêutrons. Dependendo da combinação da presença desses isótopos, isso forma uma assinatura que permite você identificar de onde pode ter vindo a água. Então os cometas têm a fórmula errada. Aí o pessoal se voltou para asteroides. Mas asteroides também trazem o seu próprio problema, porque não casa direitinho. Casa melhor, principalmente alguns do tipo C, mas não casa perfeitamente com a composição da água da Terra. E aí esse pessoal resolveu que, de repente, a solução pode ser o vento solar. Vento solar o que é? É um monte de partículas que o Sol emana. A maior parte dessas partículas são compostas por prótons livres, que são núcleos de hidrogênio sem elétrons. E eles falaram, bom, e se esses prótons livres encontram minerais na superfície de asteroides e aí se recombinam com oxigênio para formar água? Eles testaram essa hipótese analisando um grão de olivina trazido da superfície do asteroide Itokawa, que foi visitado pela sonda japonesa Hayabusa, e constataram que de fato há ali um enriquecimento de água e hidroxila por ocasião desse mecanismo. Testaram em laboratório também e mostraram que esse processo realmente funciona. E aí a conta começa a fechar, porque você tem uma fonte de hidrogênio mais leve, aí esses prótons livres, complementando o nosso orçamento total de água. Os pesquisadores também ressaltam que isso ajuda, de repente, a explicar fenômenos que estavam difíceis de entender, como, por exemplo, a detecção de água na Lua, inclusive na região iluminada. Se você tem esse processo do vento solar batendo ali nos minerais e, de repente, se recombinando para produzir moléculas de água, isso talvez explique a assinatura que foi observada recentemente com o telescópio aéreo SOFIA. Cássio, gostei muito desse resultado, hein? Porque agora a conta parece fechar. E ao mesmo tempo, e aí jogo para você, uma coisa que eu sempre achei é o seguinte: me parecia pouco conveniente a ideia de que não, a água veio toda depois. Com esse processo, você pode ter alguma inclusão de água, porque enquanto os planetesimais estão formando a Terra, eles também estão sujeitos ao vento solar e também estão sujeitos a esse processo. E aí você tem algum enriquecimento inicial de água, parece que aí o orçamento fecha, né, na assinatura isotópica. Enfim, ele resolve vários problemas. Eu gostei muito desse resultado. O que você achou dessa pesquisa? Bacana, né? Além da gente ter aí um tópico bastante, digamos assim, popular no Twitter, que ele já citou, tivemos o outro aí que foi plot twists, né? Então temos aí plot twist que a gente mudou aí completamente a ideia, né, da origem da água. O principal candidato, como você falou, seriam os cometas, né? Os principais candidatos seriam os cometas, que a gente sabe que são rochas com muita água, muito gelo e um pouco de asteroides, que são rochas com pouco gelo. Mas, como você está falando, tantos resultados ali da Rosetta mostraram também que essa razão isotópica, né, que é basicamente você ver qual é o tipo do átomo de hidrogênio que forma a molécula de água, se é com
um nêutron junto ou não, né? E pela razão é que você encontra nos mares, não daria, não fecharia a conta. Acho que daria conta só de 1/3, se eu bem me lembro dos resultados da Rosetta. E aí o resto ficaria ainda em aberto. Os asteroides não teriam condições de dar essa complementação. E aí agora a coisa ficou bem interessante, né? Porque é uma reação, né, propiciada pelo vento solar, então um bombardeio aí de partículas que vão compor a molécula de água junto com o material que deveria estar lá nos planetesimais, né, na parte mais interna da nuvem protoestelar, protoplanetária já nesse caso, que não é tão volátil assim, né? Que quando a gente pensa nisso, há pouco gelo e tal, o gelo acaba, mesmo que existe em pouca quantidade, ele acaba sendo sublimado, evaporado por causa da proximidade com o Sol, mas nessa forma, né? Ele não é volátil, ele é basicamente um elemento químico, lá, o oxigênio, que vai agregando os hidrogênios chegando do vento solar. E com isso você consegue ter condições, né? Você consegue ter uma irradiação através aí do vento solar que faça montar moléculas, né, um pouco mais complexas como essa aí da água, né? Existem bastante laboratórios hoje já tem bem quase uns 20 anos, né? Mas hoje temos vários laboratórios que conseguem simular a ação do vento solar já com considerações melhores assim, em termos de energia, em termos de partículas, no sentido em que você precisa ter, né, uma aceleração grande para essas partículas e bombardear uma amostra. Uma amostra que você falou veio da sonda Hayabusa, né? Esses dias, se não me engano, eu também estava vendo que o pessoal lá do Japão mandou mais uma leva de amostras da sonda para os Estados Unidos, vai ser distribuída a outros laboratórios, que faz parte do protocolo, né? Quando você tem uma amostra geológica lá que você vai estudar, você separa algumas coisas e contribui com outros laboratórios para até que faça a contraprova, até que valide os resultados que o primeiro laboratório fez. Então estava chegando isso hoje, e uma amostra já anterior sofreu esse bombardeio dentro de um acelerador, fez aí a irradiação com as partículas e conseguiu um resultado interessante como esse. Muito bacana, porque vem, né? Você fala, tem um buraco ali na teoria, a gente tem o produto final, a gente sabe como deveria ser o estágio inicial, mas no meio a acumulação é que estava faltando. Bom, é bastante interessante e bem promissor, né? Para você agora fazer uma hipótese, né, teorizar a respeito da mesmo mecanismo, mesmo procedimento em exoplanetas que guardem condições semelhantes como o sistema solar. Era exatamente isso que eu ia falar, né? Você sabe que eu sou tarado por exoplanetas. Eu li essa semana mesmo um estudo sobre TRAPPIST-1 lá, né? Aquele sistema super bacana, e algumas limitações que os pesquisadores observavam por conta dele ser um sistema ultra compacto. A possibilidade de água de fora vir de cometas ali e tal é super restrita. Então eles estavam calculando qual era o máximo que podia receber de água, e era pouca água, né? Mas com esse mecanismo muda a regra do jogo de novo, e eu acho que vai ser muito interessante, o pessoal, agora que a gente tem, digamos, uma receita mais completa, você sabe que pode herdar um pouco de asteroide, pode herdar um pouco de cometa, mas também tem esse mecanismo do vento solar, você tem uma forma mais completa de você simular esses exoplanetas e ver quanta água eles podem ter recebido. E eu acho charmoso também que mostra que o Sol tira, mas dá também, né? Ele tira muito, porque ele quebra, é volátil ali na hora da formação, mas ele devolve um pouquinho também com o vento solar e o hidrogênio. Talvez explique a diferença de composição assim brutal, por exemplo, entre uma lua de Júpiter, que tem um percentual enorme de água, e a Terra, que tem quase tanta água quanto a Europa, mas tem muito mais rocha do que água, né? Parece ser esse o equilíbrio. E eu pensei exatamente no que você pensou. Tipo, para exoplanetas é o que dá mais sabor. Acho que a galera volta agora para a prancheta e fala, bom, vamos simular isso aqui em outros sistemas e ver o que dá, né? Principalmente pegar lá o seletor de voltagem, né, do acelerador, e botar as condições de anãs vermelhas. As anãs vermelhas são mais frias, mas tem o seu vento também. Se não me engano, a principal mudança é na velocidade das partículas, né, que é um pouco menor, mas isso, né, se você escalonar com as distâncias, como um sistema de TRAPPIST que é mais compacto, né, então mais perto da estrela,
deve ter velocidades mais próximas do que essas partículas que a gente recebe do Sol a uma distância aí que nós temos do Sol. Então, ajustando esse negocinho aí, desse seletor de voltagem, de intensidade dos laboratórios e escalonando pela distância, eu acho que é bem capaz que a gente consiga ter alguns resultados interessantes que vão nesse caminho de propiciar água, mesmo com estrelas com ventos diferentes, né? Ventos menos intensos, como a gente espera de estrelas mais frias.